Como pagar alguém que não quer receber? Ah, malditos sejam os vingadores. Eles são terríveis. Todo esse protocolo de proteção emocional vai servir muito bem para a gente fazer grandes alinhamentos de casais com nosso protocolo de alinhamento de casais. Vai servir muito bem para a gente construir pessoas ambiciosas, audaciosas, ousadas, confiantes, corajosas com o nosso protocolo de ambição. E vai servir muito bem para a aplicação do nosso protocolo de perdão e auto-perdão. A vingança é sobre deixar a utilidade que você deu para aquilo que aconteceu. Quando é um padrão de vitimismo, não tem jeito. Se é em você, é só levantando e assumindo muita responsabilidade. Se é no outro, é só levantando e saindo, deixando ele com a dificuldade, com o peso dele. Não tem outro jeito. Se você não sai, é porque você não consegue sair. Aí é um problema seu. Quando a gente fala de vingador, nós temos um problema. Esse cara acredita que alguém tem uma dívida com ele, mas ele não quer receber. Entenda o vingador como uma evolução até de um vítima, ou até uma variação de um narcisista. Mas quando a gente fala de uma evolução de uma vítima, nós estamos falando de uma pessoa que passou por alguma coisa com você, não queria que você fosse, e você foi. Você foi. E essa pessoa, ela deveria seguir em frente para outro caminho. Só que essa pessoa não quer ou não consegue seguir em frente. Essa pessoa não quer ou não consegue seguir em frente sem você. Logo, o que resta para ela? Trazer você de volta. Ainda que não seja para ela, mas trazer você de volta para o estado em que ela está. Quando uma ex tenta se vingar de um homem, por exemplo, o que ela quer? Ela quer o marido de volta? Não. Talvez nem queira ele de volta. Ela quer o ex-marido que possivelmente seguiu, construiu um novo relacionamento, ou está tentando, ou está em condições de construir um relacionamento. Ela quer aquele sujeito na mesma condição dela. Ela está ferida, ela está machucada e ela está perdida. Talvez naquele momento do término ele também estivesse ferido, ele também estivesse machucado, mas talvez ele já não estivesse mais perdido. No exemplo do filme que eu trouxe, o homem disse: quero terminar, precisamos terminar. Ele parecia ter um norte, ele parecia ter um destino, e ela disse: ok, tudo bem. O que ela disse? Eu tenho um norte, eu tenho um destino, eu tenho um outro caminho. Então, você segue o seu que eu vou seguir o meu. Nesse momento, revelou-se ali uma necessidade de manter ela no mesmo nível. Não, como assim você vai ficar bem? Como assim você está resolvida? Como assim você tem um caminho? Precisamos ficar no mesmo nível, ainda que não fiquemos juntos. É isso que o vingador quer. Qual a dificuldade de se livrar do padrão vingador quando ele está em você? É que você vai ter que abrir mão da utilidade que você deu para aquilo que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no passado, esse é o tempo do vingador, e essa pessoa diz, com base no que aconteceu, eu estou fazendo isso, 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 eu quero isso, 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 mas com base no que aconteceu. O problema não é o que aconteceu não vai mudar. O problema é a utilidade, a construção que a pessoa fez daquilo que aconteceu. Se for você, o vingador, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que abrir mão disso. E se for o outro? Como é que você vai convencer o outro a abrir mão de te ver mal? Como é que você vai convencer o outro a abrir mão de te ver mal? Você vai tentar dizer, não, construa o seu próprio caminho. Eu te apoio, eu te incentivo. O vingador não está pensando no bem dele, ele está pensando no mal do outro. E o vingador
ganha na vingança um motivo de vida. É isso que torna esse padrão um dos mais difíceis de se livrar quando está no outro. Por quê? Tem dois caminhos para se libertar da vingança. Abrir mão daquilo que você fez com o que aconteceu, ou criar um novo norte de vida, que acaba fazendo com que essa pessoa tenha que abrir mão daquilo que aconteceu. Como é que você convence a pessoa a seguir em frente e abrir mão daquilo que ela fez com o que você fez? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o que esperar de um vingador? Você sabe que ele tem um motivo, aquilo que aconteceu no passado. Você sabe que ele tem um objetivo, ver o seu mal. Não venha com ingenuidades e não precisa aterrorizar isso. Você simplesmente tem um período da sua vida alguém que quer o seu mal. Ainda que o seu mal não vá gerar um bem para ela, mas ela quer o seu mal. Ponto. Ponto. Você sabe do motivo, você sabe do objetivo. E a principal dificuldade é que quando você tem um padrão controlador de vitimismo, você geralmente ainda tem acesso ao outro para dizer, pode ficar aí, lembre-se, não fique dizendo para uma vítima levantar. Diga para ela, tudo bem você ficar aí. Quem tem que levantar sou eu. E se você for a vítima, não tem um jeito. Aí é você quem vai decidir levantar quando você quiser. Mas quando é um padrão de vingança, geralmente você já perdeu acesso ao outro. Pela própria natureza da relação, ou talvez pelos acontecimentos, pelas agressões, pelos ataques. E aqui eu já estou te dizendo o que esperar de um vingador: ataque, agressão. Não espere que essa pessoa vá levar em consideração os bons tempos, o significado que vocês tinham um para o outro, aquilo que vocês construíram. Não se iluda. Espere o ataque, pelo mesmo motivo que você vai esperar da vítima, que ela te responsabilize ou que ela te culpe. Quando você espera o ataque, você não se surpreende, você não se frustra, você não se decepciona e você não se machuca. Aí você fala, peraí, Elton, como assim não me machucar com a pessoa falando mal de mim? Como assim não me machucar com a pessoa fazendo coisas para tentar me prejudicar, me processando, me criticando, me difamando? Como assim isso não vai me prejudicar? Só vai te prejudicar se você estiver no mesmo nível. Só vai te prejudicar se você estiver no mesmo nível. Entenda uma coisa, a relação mudou. Você não vai entrar em uma guerra com o vingador. Por quê? Ele não tem motivo de vida. Se você entra em guerra com ele, você alimentou o único motivo de vida que ele tem, que é a guerra com você. O que você vai fazer? Botar lenha para queimar. Botar lenha para queimar. Você não vai fazer nada para provar para o vingador que ele está errado. Nada para provar para o vingador que isso vai fazer mal para ele. Nada para provar para o vingador que você sempre quis o bem dele, ou que vocês tiveram uma história boa. Você não vai fazer nada com o vingador. Se você está sendo atacado, se você está sendo atacada, saiba de uma coisa: o vingador só para quando cansa. Não adianta orar, rezar, fazer mandinga, mandar boas energias. O vingador só para quando cansa. Torça para que essa pessoa arrume um filho, arrume um marido, uma esposa, um outro negócio. Só que dificilmente ela vai conseguir isso porque ela está concentrada em você. Então você precisa aumentar a sua lenha, você precisa aumentar o seu ritmo, você precisa sumir da vista dessa pessoa. Você precisa ficar tão grande que essa pessoa não te veja mais. É isso. Você precisa ficar tão grande que essa pessoa não te veja mais. Você precisa crescer. Ninguém tem lenha infinita. Você tem 10 lenhas, essa pessoa tem 10 lenhas também. Essa pessoa vai usar a lenha dela
para te perseguir. E você? Para seguir. Então, por um tempo, vai parecer que vocês ainda estão conectados. Você está seguindo o seu caminho. Essa pessoa está te perseguindo. Só que você tem mais condições de encontrar lenha. Lenha para mim, gente, é motivo. Lenha para mim é realização. Se for uma questão de relacionamento, você tem motivos para encontrar um novo relacionamento. E quando você encontrar alguém legal, isso vai trazer realização. Isso te dá motivos para seguir em frente. Essa pessoa não está preenchendo o seu estoque de lenhas. Ela está apenas queimando o seu estoque de lenhas. Não ataque o vingador. Você precisa voltar para atacar essa pessoa. Não faça isso. Você não decidiu seguir em frente? Siga em frente e ponto. Siga em frente e ponto. A relação acabou. A motivação dessa pessoa é você. Ela precisa se cansar. Ela precisa encontrar outra utilidade para aquilo que ela fez com o que aconteceu com ela. E dificilmente você é a pessoa que vai dizer para ela: abra mão do que você fez com o que eu fiz com você. Tente recomeçar, tente reconstruir. Não faça isso, você vai perder o seu tempo. Não ataque o vingador, porque você vai dar força para ele, você vai dar motivo para ele. Ele vai entender que você fez algo novo. E esse algo novo vai virar daqui a pouco um passado mais recente. E aquela listinha que ele ou ela tem daquilo que você fez para ela só cresceu. Só cresceu. Essa pessoa precisa ficar sozinha com aquilo que aconteceu. Muita coisa pode acontecer na vida dessa pessoa. Ela pode ter acesso a um conteúdo como esse. Ela pode encontrar alguém que às vezes pegue nela e diga: será que não está na hora de você recomeçar? Será que não está na hora de você tentar algo novo? Será que não está na hora de você se libertar? Será que não está na hora de você descansar? Só que essa pessoa não é você. Essa pessoa não é você. Então, o que esperar de um vingador até que você consiga não esperar nada? Ataque. Ataque. Então, se você está construindo um negócio depois de ter terminado uma sociedade ou depois de ter terminado um casamento e você está tendo que lidar com um padrão controlador de vítima, que você tentou fazer um contrato e a pessoa não quis fazer um contrato, não quis estabelecer premissas, trabalhe dobrado. Se divirta dobrado. Curta dobrado. Você precisa ter lenha em dobro. Ninguém tem lenha infinita. Essa pessoa vai se cansar. O mais legal é que quando você trabalhar dobrado, que não é pelo vingador, é por você, quando os ataques pararem, quando essa pessoa se cansar, quando essa pessoa encontrar um outro rumo para a vida dela, tudo aquilo que você construiu vai estar ali. E a velocidade que você adquiriu vai estar instalada em você. Depois que o vingador desistir, continue trabalhando dobrado, continue curtindo dobrado, continue se desenvolvendo dobrado, continue queimando muita lenha com a vida. Continue queimando muita lenha com a vida. E na medida em que você crescer, aquelas tijoladas que você levava, aquelas pedradas, aquelas porradas que você levava, daqui a pouco elas vão ser para você toques insignificantes. De uma pessoa que daqui a pouco você vai olhar e falar assim: putz, de você eu tenho dó. E dó é o pior sentimento que se pode ter por alguém. É de alguém que você olha e fala: cara, eu não acredito em você. Eu não acredito que você vá a lugar nenhum desse jeito. Livre-se da vingança se você ainda estiver com esse padrão controlador. Só tem um jeito: dando uma nova utilidade para aquilo que aconteceu. Seguindo em frente, atualizando o marca-passos, criando um novo caminho, um novo destino, uma nova rota. Cresça o suficiente a ponto dessa porrada doer menos ou
não fazer diferença. Apenas cresça. Apenas cresça. Se você abriu a porta para seguir em frente, não espere apoio e não se decepcione com as resistências. Se você ainda dá muito peso para o que o Vingador faz com você, você ainda está dando muito peso para aquilo que de bom aconteceu entre vocês. Se a pessoa deixou o que de bom aconteceu, talvez você também precise deixar. Poxa, passou, acabou. Acho que você também precisa parar de esperar que a pessoa tenha uma postura que honre aquilo que vocês viveram. O que vocês viveram acabou. Sinto muito, mas acabou. Pare de esperar que essa pessoa tenha uma postura condizente com a forma como você vê o passado de vocês. Porque esse tem sido o erro dela. Esperar que você tenha uma postura condizente com a forma como ela vê o passado de vocês. Hora de deixar para trás o que passou e com quem passou. Não se decepcione, não se surpreenda, não se fira com os ataques do Vingador. É só o que ele tem para dar. Embora talvez tenha sido uma pessoa muito importante para você. Infelizmente, acabou. Quando acabou, precisa terminar. Ponto. Acabou.